Estamos de volta com o programa Cidadania. Hoje eu estou conversando com o professor Alexandre de Medeiros Mota, ele que é coordenador do curso de História e também Geografia da Unisul e escreveu o livro O TCC e o Fazer Científico. Professor Alexandre, o TCC e o Fazer Científico, quando fala em TCC, os universitários estão terminando os cursos, TCC já mete medo, né? Exato. Mas esse livro veio para auxiliar. Como é que surgiu, né, a ideia de escrever esse livro? Isso. Eu tenho uma experiência nessa área, né, e como tu bem colocasse, é um momento assim crucial na formação do aluno e que implica em produção, né, produzir e não reproduzir ideias, formular uma tese. Então, em 2009, eu escrevi a primeira edição desta obra, com essa ideia de facilitar o entendimento do processo de elaboração do trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC, né? E também, assim, o que me levou a fazer a segunda edição desta obra é exatamente essa perspectiva que se criou hoje em torno do ensino, de dizer que o professor, ele é um mediador, Certo. né? Se ele é um mediador, ele tem que facilitar, né, a aprendizagem, e ele aprende junto. Então, essa obra tem essa conotação. Então, eu organizei a obra em capítulos que dialogam entre si, eles não têm uma sequência lógica. Certo. Ele é diferente. Porque as obras assim, de metodologia, fala no metodologia da pesquisa, metodologia científica, né, o pessoal que está no meio já balança, né? Então, quando ele se deparar com essa obra, ele vai ver que é uma conversa, como eu faço nas minhas aulas, né? E de modo que ele busque por aquelas dúvidas emergenciais, como, por exemplo, como organizar o sumário do TCC, né? Ali tem um capítulo sobre isso. Como redigir bem a redação dissertativa, né? Como organizar o planejamento do TCC. E assim vai, né? Várias questões que vão sendo apontadas e ele vai buscar, né, por esses caminhos, a fim de ter maior, se aproximar mais, né, daquela preocupação, esclarecer aquelas preocupações inerentes à elaboração do TCC. Ok, professor, nós estamos aqui com um livro, né, do professor em mãos aqui, o TCC e o Fazer Científico. Enquanto nós estamos mostrando aqui, vamos conversando. Professor, o aluno ele vai atrás de uma realidade, mas com embasamento científico para poder produzir o TCC. O livro ajuda a desmistificar um pouco isso, que não é um bicho de 7 cabeças. Não, assim, é por isso que na capa tem um quebra-cabeça, né? Certo. Exatamente para juntar as peças. Quer dizer, a ideia maior da obra é mostrar ao aluno que ele deve, eu sempre digo aos alunos assim, a primeira pergunta que tem que se fazer é o que devo pesquisar, o que preciso pesquisar e não o que quero pesquisar. Correto. Aí é diferente, porque aí ele vai colocar o tema numa circunstância, numa realidade que o circunda. E dessa forma ele vai dar pertinência, ele vai dar importância ao estudo projetado, ao estudo planejado. Professor, o TCC hoje, em tese, ele tem um período, né, de produção e também uma quantidade de páginas para que o aluno possa depois defender alguns cursos. Todos os cursos defendem o TCC hoje, professor? Sem dúvida. O TCC na forma de uma monografia ou na forma de um artigo. Ok. Né? Agora, a gente vê, assim, por exemplo, nos cursos de História e Geografia, eu sempre, desde o segundo semestre, já começo a estimular os alunos. Eles sabem, né, os que estão nos vendo, eles vão lembrar do que eu estou falando, né, que eu digo, tal tema, olha que tema bom para um TCC. Então, eles já sabem, né, quer dizer, estimulando essas leituras de mundo, né, porque também, assim, tem unidades que já estimula a pesquisa. Então, há alunos que não deixam para os últimos semestres desenvolver esse planejamento. Eles já vêm trabalhando desde um determinado período ali,
digamos, na mediação do curso. Que é interessante, né, para poder já organizando, né? Sem dúvida, então ele já vai mais convicto, vai mais com foco, né, naquele trabalho que ele almeja desenvolver e depois seguir para um mestrado, uma pós-graduação, mestrado, doutorado. Muitos alunos fazem isso. Ok, professor, no início ali, quando nós estávamos conversando no terceiro bloco sobre o livro, o senhor falou do professor, né, que é o mediador, que também a escolha ali na hora do aluno, né, qual professor vou escolher, como é que ele deve se comportar nesse momento? Inclusive é um dos capítulos, né, eu coloquei que relação deve se estabelecer entre o professor e o aluno, o orientador e o aluno, né, exatamente nessa questão do perfil, né? Tem professor que é pesquisador, tem professor que é estudioso, né? Então, conforme o assunto, ele vai buscar, né, no conhecimento técnico daquele professor. Okay. Mas também, assim, o professor orientador, ele tem que entender que ele vai aprender também. Certo. E aí, logicamente, vai haver um diálogo, né? Que envolve aquele tema que é objeto de pesquisa. É claro que, como a gente conversou, tem um embasamento teórico, científico, né? Mas as realidades que os alunos trazem para junto desse TCC também são temas interessantes, né, professor? Às vezes tem temas aí que rendem muito mais do que o próprio TCC, né? Deve ser, exatamente, Marcos, porque é uma vitrine, né? Eu sempre digo que o TCC é uma vitrine, através do qual ele vai olhar um mundo diferente, né? Então, o TCC não é um trabalho em si, né? É um trabalho que vislumbra, né, novos horizontes. Okay. Então, por isso que o aluno deve decidir bem, né, o tema, pensar direitinho nisso, e escolher um orientador desde o meio do curso, já começar a fazer algumas leituras para fim daquele orientador ser o mais acertado possível. Ok, o livro, quantos capítulos tem, né? E o senhor falou de alguns pontos ali. Ele é realmente uma autoajuda para quem vai fazer o TCC? É uma ferramenta. Eu sempre digo que a ideia é essa, escrevi para que ele sirva de ferramenta para o aluno, tanto para o aluno como para o professor que orienta. Correto. Né? Então, eles fazendo uma leitura, eu não tenho dúvida que ele vai ter uma ideia diferenciada de pesquisa, de trabalho científico e assim por diante. Professor, quem quiser adquirir o livro, né, como é que faz, quem que procura, onde ele está à venda? Pode entrar em contato comigo, né? Ele está no custo de R$25, um preço simbólico. Vamos reforçar aqui, pode ser pelo telefone, o mesmo telefone e o mesmo e-mail, né? Na livraria Nobel também vou deixar, certo. Vou deixar lá. Né? Correto. E ele pode entrar em contato também. Ok, o telefone é o 3621-3084. Da coordenação. Isso, e também o seu e-mail, né? Pedir para o senhor afirmar. alexandre.mota@unisul.br. E o celular também, né? Pode passar o número. 99860864. Ok, professor Alexandre, quero agradecer a sua presença aqui no programa Cidadania, né? Falando um pouquinho sobre o lançamento desse livro e também sobre os cursos aí de licenciatura em qual o senhor é coordenador, Geografia e História. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, Marcos, e nós estamos aí, a universidade, a Unisul está aberta, né, para quem tiver interesse, é só se dirigir, contactar, né, e aí nós atenderemos de pronto. Obrigado pela participação e assim então nós encerramos o programa Cidadania. Agradeço a sua audiência, a sua companhia, um forte abraço e até a próxima oportunidade.